Pessoal, estou aqui com o Thiago Cruz. A gente vai falar de um assunto muito importante que está rolando no Maranhão, uma ação pública, uma discussão para trocar o nome do hospital, se eu não me engano, é Nina Rodrigues. E aí a gente vai falar por que isso é importante, por que tem todo esse movimento que é necessário para caramba. E já dando um bag spoiler para você entender, para começar essa história, o Nina Rodrigues, ele não é simplesmente só um cara que cunhou termos racistas no Brasil, como eu particularmente considero ele o pai do racismo científico brasileiro e tal. Para quem me acompanha sabe que eu fiz vários podcasts, eu li várias obras do Nina Rodrigues, eu fiz comparação das suas teorias raciais e tal com a época, e ele é sim considerado um dos caras que determinou o pensamento racista, racial brasileiro. Tem coisas horríveis escritas na obra dele, e mesmo assim ele ainda dá nome a coisas importantes no nosso país, como esse hospital aí do Maranhão, e também ao IML de Salvador, na Bahia. Então a gente vai discutir o Nina Rodrigues aqui, o Thiago vai explicar para a gente o que está rolando e que pé que tá essa ação que tá rolando aí nesse momento. Tudo bom, Thiago? Prazer em falar contigo, mano. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Lê. É uma honra ter sido convidado, né, para a gente falar sobre essa ação. Basicamente, é uma ação popular, né, que é um remédio constitucional, está na nossa Constituição, que é interessante falar isso, né? Qualquer cidadão, eu, você, basta apenas que o cidadão ele esteja no pleno gozo dos direitos políticos. Basicamente, você esteja quite com a justiça eleitoral. Você vai poder ajuizar uma ação popular para você discutir matérias como, por exemplo, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico. Tanto que nessa ação popular que eu ajuizei foi ano passado, né? Basicamente, a tese que eu construo é o seguinte: você nomear um órgão público com o nome de uma figura que historicamente está atrelada a um discurso, um pensamento racista, isso feriria o princípio constitucional da moralidade administrativa. Então, é a linha argumentativa que eu vou trazer, tanto que na petição inicial eu trouxe argumentos da psiquiatria, da psicologia, justamente para fazer um embasamento teórico, né? Porque a gente sabe que o direito ele é muito limitado, então a gente tem que buscar nas outras ciências, como psicologia, a psiquiatria mesmo. E foi interessante porque aqui em São Luís do Maranhão, né, que o Hospital Nina Rodrigues é um hospital que ele de alta complexidade, porque todas as questões mais complexas de pessoas com transtornos mentais, elas vêm para cá, para a capital, né, São Luís do Maranhão, e eu achava isso de um tremendo mau gosto, você ter um órgão público que tem uma função tão nobre, que é cuidar de pessoas com transtornos psiquiátricos, e ter o nome de uma figura que era racista e eugenista, né? Então, ele vem justamente nessa esteira de você buscar que no atual momento histórico que a gente vive, que nós não tenhamos mais prédios públicos que acabem homenageando figuras racistas, ou até mesmo generais. Serve como um precedente, né, de certo modo, eu creio assim. Se eu não me engano, tipo, o Maranhão aí tem uma outra figura muito complexa, que é o Duque de Caxias, né, que acabou promovendo aí um genocídio aí na Balaiada e tal. Qual que é a dificuldade de discutir o Nina Rodrigues? Você já participou, se eu não me engano, já teve algumas audiências, né? Sim. Qual foram as dificuldades nessa audiência e como foram esses debates? Rolou debate, esse tipo de coisa aconteceu? Teve a primeira audiência pública, que foi ainda em 2024, que foi o ano que eu ajuizei a ação, e essa, assim, eu te confesso que não teve muita adesão popular. Já a segunda teve mais, que foi agora em fevereiro, né, de 2025, e nessa houve uma movimentação maior aqui de setores mais reacionários, conservadores daqui da sociedade maranhense. Por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico daqui do Maranhão, eles emitiram notas dizendo que seria um revisionismo histórico e tal, você tentar condenar, de certo modo, o Nina Rodrigues, que ele teve uma grande contribuição para o pensamento da criminologia brasileira. Também a Academia Maranhense de Letras também, ela emitiu uma nota também, condenando a ação popular, sempre na mesma linha argumentativa. O que é uma vergonha, né? Porque, assim, cara, assim, não tem como passar pano. Tem um livro do Nina Rodrigues que é A Responsabilidade Penal e as Raças no Brasil. Esse livro, basicamente, é para dizer que o Brasil precisa de um código penal para raças diferentes.
porque, Sim. segundo Nina Rodrigues, raças diferentes teriam moralidade diferente. Cara, tem como passar o pano para isso? Inclusive, nesse livro do Nina Rodrigues, ele diz exatamente essa frase, gente, eu não tô, tipo, não é uma conjectura minha, ele diz exatamente que pessoas negras têm cérebros de tamanho menores e por isso têm moralidade e tem problemas para lidar com moralidade como se fossem crianças em relação a indivíduos brancos, mano. Como passar um pano para isso, tá ligado? É uma coisa assim, é uma loucura. Tanto que na exposição da segunda audiência, a gente já trouxe para o debate pessoas assim bem qualificadas. A gente trouxe professores que tinham doutorado em criminologia, justamente para refutar essas teses. E a presidente do Instituto Histórico e Geográfico daqui, ela foi, e ela falou dessa questão do revisionismo, sendo que na própria petição inicial da ação popular, eu falo que dizer assim, ao mesmo tempo que o Nina Rodrigues ele falava essas teses de determinismo, falando sobre questão de eugenia, existia o Cristiano Moreira, que era um psicólogo, que inclusive foi aluno dele, e ele já contra-argumentava as ideias do Nina Rodrigues a respeito da eugenia, da miscigenação e tal. Então, essa parte parece que eles ouviram, acabam esquecendo totalmente, que existiam pessoas que já refutavam aquilo ali, já contestavam o pensamento do Nina Rodrigues. Pois é, cara, eu acho que é um absurdo muito isso, porque o Nino Rodrigues, tipo assim, na minha percepção, ele não fez parte do movimento eugênico, né? O Nino Rodrigues escreveu esse livro das raças em 1880, entre 1880 e 90. O movimento da eugenia veio ali em 1915 e tal. Então, ele, na verdade, estava ali ligado diretamente ao Galton, ao criador da eugenia, e tal, porque ele traduziu isso para o Brasil e ele falou, cara, eu vou traduzir todas essas questões deterministas para a realidade brasileira. Tanto que, paradoxalmente, eu acho que as pessoas não sacam isso, ele é muito conhecido como um africanólogo, e paradoxalmente, essa proximidade que ele tem com os estudos africanistas, primeira obra de estudo das religiões de matriz africana, uma das primeiras é dele, fez com que ele seja reconhecido em alguns terreiros. Isso é muito paradoxal, mas é importante que as pessoas saibam que o Nina Rodrigues ele estava dentro do pensamento que esqueci o nome do autor que escreveu A Falsa Medida do Homem. Ele vai falar sobre o pensamento determinista, porque você tinha basicamente dois tipos de racismo. Aquele que era assim, o negro é inferior, porém ele deve viver afastado da sociedade, e o negro é inferior, portanto a gente tem que ser paternalista e cuidar dele como se ele fosse uma criança. E o Nino Rodrigues estava dentro desse grupo, né? Assim como o próprio Darwin, assim como o próprio Abraham Lincoln, que apesar de lutar pela libertação dos negros nos Estados Unidos, escreveu uma carta dizendo que nunca deve deixar um negro governar o país. Então, o Nino Rodrigues estava nesse lugar, tipo, vou estudar os negros como eu estudo animais, vou estudar Pedestal, né, assim, que ele tivesse lá em cima. animais, como se estuda seres inferiores, etc. Então, E aí, na sociedade, na época, se existe, na minha visão, um revisionismo, é sobre a sociedade da época, porque a sociedade da época achava isso ok. O cara está estudando a gente, nós somos inferiores, etc. Até porque os debates intelectuais na época não chegavam no mainstream, que é o que acontece hoje, né? As pessoas não debatiam. Mas, hoje em dia, a gente olha para isso e fala, cara, isso é execrável. Hoje isso não é aceitável que essa figura exista dessa maneira, com esses pensamentos na nossa sociedade, né, cara? Para mim é um absurdo que é necessário debater um cara que, assim, não é que ele usou eufemismo para racismo, ele foi extremamente racista, ele foi determinar que raças diferentes tinham que ter lugares diferentes na sociedade, não tem uma vírgula, não tem o mais, não tem o, sabe, é literalmente isso, cara, é muito louco essa visão dele, cara. É perfeito essa questão da tua colocação, porque fala mesmo no Africano do Brasil, né? Que é basicamente um livro também assim que meio que já vai inaugurando essa questão que veio com um olhar mais antropólogo, mas por outro lado, paradoxalmente, ele olha a cultura de matriz africana como se fosse uma coisa animalesca, assim, ele olha do patamar assim de que ele é o homem branco superior e está observando aquilo ali.
Então, ao mesmo tempo que ele vai se aproximando para estudar, mas ainda é como se fosse uma coisa assim inferior, né? Tem isso, esse ponto. Sim, totalmente, assim, tá, eu citei esse livro porque ele é muito importante para entender o pensamento que dividia o determinismo da época, né? Então, Sim, sim. vários autores acreditavam que negros eram diferentes, porém inferiores, e alguns outros negros são diferentes, inferiores devem ser escravizados. Esse é o pensamento até a virada da República. Depois, isso se dividiu entre negros são diferentes, inferiores, e negros são diferentes, porém devemos ser legais com eles, porque Deus quer que a gente seja legal com raças inferiores, assim como as pessoas tratam cachorros e tudo mais. Então, Nina Rodrigues, em várias obras, ele mostrou isso. Africanos no Brasil, como você disse, é uma que ele tem esse olhar extremamente paternalista para as culturas africanas, ao mesmo tempo que ele estuda. Tem vários trechos que ele vai mostrar que, para ele, são culturas inferiores, os negros são, se eu não me engano, ele diz, são dotados, eles tendem a se apaixonar, e aí você tem toda uma visão da psiquiatria que vai olhar para essas paixões um olhar de vício. Aí as matrizes africanas acabam sendo perseguidas por psiquiatras também. As pessoas tendem a olhar para culturas africanas como pessoas loucas, pessoas que saíram da realidade, pessoas que devem ser internadas, e tudo isso, sem contar a questão do alcoolismo, que o Nina Rodrigues vinculava diretamente com o sangue de pessoas negras, atavismo social. Eu não vejo como passar um pano para isso, cara. É só pegar, tipo, 3 trechos do Nino Rodrigues. Você vê que ele realmente considerava negros inferiores. Não tem como a nossa sociedade homenagear a pessoa que falava tão diretamente. Até porque eu acho que ele falava mais diretamente, inclusive, que os eugenistas. Porque raramente você vai pegar um eugenista falando abertamente negros têm que morrer. Eles transversavam de várias maneiras. O Nino Rodrigues dizia, cara, a sociedade brasileira é muito paradoxal, porque ele foi o racista que mais acertou a sociedade brasileira. Ele falou, a sociedade brasileira vai ser uma sociedade de mestiço. Eu tenho medo disso e por isso eu preciso criar um código penal para controlar os mestiços e manter os brancos no topo do poder, cara. Esse não existe um racismo mais claro do que isso, do que o racismo brasileiro, cara. É um absurdo. Mas quais são as próximas etapas e eu acho que vão acontecer agora? Basicamente, assim, o processo, né, atualmente, ele tramita na vara de interesses difusos coletivos da comarca da Ilha de São Luís, certo? Aqui no Maranhão. E já passou a fase de alegações finais, que é basicamente quando eu, que fui o autor popular, eu vou expor meus últimos argumentos, depois o Estado do Maranhão, por meio da sua procuradoria também, eles já apresentaram as alegações finais. Então, agora está para o Ministério Público. O Ministério Público está num prazo que vai terminar agora em julho, 7 de julho, se não me falha a memória. Aí, depois disso, os autos ficam conclusos. Então, o juiz vai prolatar a sentença para ver se há ou não a retirada do nome. Lembrando que, mesmo dessa sentença, ainda cabe um recurso, tanto no meu caso, quanto do Estado do Maranhão. Mas o que é interessante nisso tudo é porque trouxe o debate para a sociedade civil maranhense sobre essa questão de será que a gente quer realmente, no momento histórico que a gente vive, prédios públicos com nome de figuras históricas controversas desse ponto, trouxe tanto que gerou até uma nota técnica da Defensoria Pública da União, porque teve um defensor público da União, o doutor Yuri Costa, que eu convidei ele para participar do debate, e ele fez essa nota técnica pela DPU, que basicamente ela traz um conceito que eu achei muito interessante, a tese da justiça de transição para o caso do racismo que a população preta brasileira passou. Que a justiça de transição, sendo assim bem resumido, é o seguinte: você vem de um momento em que há uma sistemática violação de direitos humanos, e depois disso você vai agora para um Estado que já tem mais direitos, um Estado mais democrático, e como você vai fazer essa reparação, certo? E, no caso, ele fala que o direito à memória, por exemplo, que você ouvir aquelas pessoas que, naquele período de exceção, e aquele exceção, no caso, por exemplo, período de escravidão, né? Aquelas pessoas que eram estigmatizadas, como, por exemplo, a população negra, agora é o momento de você ouvi-las, e uma forma até de reparação também é você tirar prédios públicos que façam homenagem a figuras que eram racistas, ou que ajudaram a propagar discursos racistas. É interessante esse debate.
Legal, cara. E é bom ver que tem algumas instituições que acabam apoiando e fortalecendo a causa, né, cara? Eu acho que é uma parada muito interessante. Você acha que isso vai ter um impacto, assim, independente do resultado do julgamento do juiz? Qual o impacto e o legado você acredita que isso vai trazer para o Maranhão e também para o próprio país? Porque a gente está vendo pessoas no Brasil inteiro querendo usar isso como exemplo, seguir aí o caminho e também abrir processos para mudar o nome de algumas coisas na sua região, cara. Eu vejo aqui que isso é importante porque traz esse debate, assim, até para ter um letramento racial maior aqui no Maranhão, sobre essa questão, assim, do que a gente quer como sociedade, falar mais abertamente sobre isso, porque aqui no Maranhão a gente teve, antes disso, de falar sobre essa questão, tipo, de, como é que eu diria, de figuras históricas racistas que estavam em prédios, tinha muito antes aquela questão de, que aqui era antes que o coronelismo do Sarney, né? Então, aqui tinham muitos prédios públicos que tinham o nome da família Sarney. Então, isso foi uma coisa que, por meio de ações judiciais, a gente conseguiu tirar. Então, agora eu vejo assim como já no segundo momento, que agora a gente está falando de questões históricas para a população negra daqui maranhense, mais organizada, a gente poder, agora já nesse segundo momento, e além dessa questão política, né, de você tirar esse coronelismo daqui, falar de extração de figuras históricas racistas. E a gente pode até ver isso também aqui na UFMA, que é a Universidade Federal aqui do Maranhão, eu vejo isso como um precedente de ação popular, porque na UFMA a gente tem lugares ali que ainda tem nome de generais do período ditatorial de 64, que é uma coisa também totalmente absurda, você ter uma universidade que é um ambiente de pluralidade de ideias democrático, que tem ali coisas de militares, né? É uma coisa de se pensar. Cara, eu acho isso muito foda. Acho que o Brasil precisa mesmo olhar para isso e falar, cara, não dá para ficar homenageando essas figuras que são tão execráveis, né? Acho que o Maranhão tem uma história muito legal. Eu lembro que eu fui aí, 2019, eu conheci uma historiadora, nem sei se ela tá viva, Mundinha Araújo, que era muito famosa ali e tal, uma historiadora preta bem velhinha, e ela me trouxe informações sobre o Nego Cosme, que é Sim, sim, um quilombola que eu já conhecia há muito tempo, mas a gente tem uma dificuldade no Brasil que é muitas histórias estão presas regionalizadas, tá ligado? Tem que ir para a exatamente. biblioteca aí, conhecer, extrair os documentos e tudo mais. E o Sim, Brasil todo ainda não conhece figuras como o Negro Cosme da maneira que o maranhense conhece, né, cara? Eu acho que muito além de revisitar essa galera, revisitar e extrair o nome dos racistas, essas ações têm esse poder de atrair a atenção das pessoas para as verdadeiras figuras que existem de força, sim. resistência popular, tudo aí no estado, né, mano? Sim, sim. Tanto que uma das sugestões que eu coloco, né, havendo a mudança do nome, eu coloquei do Juliano Moreira, que foi um médico, né, baiano, um médico negro, psiquiatra, e também a Maria Aragão, que foi uma médica maranhense, que ela foi do Partido Comunista daqui do Brasil, então ela foi militante, ela foi uma médica que sempre teve um olhar, assim, social, pela justiça social, e o mais importante, que ela é maranhense também, e seria uma coisa, assim, muito paradigmática, porque uma coisa que eu falo também dessa ação popular, por que mudar também o nome, né? Porque há uma batalha também assim simbólica pelo imaginário que eu vejo aqui da sociedade maranhense, porque você mudando isso tem um impacto também assim, há uma simbologia, né? A gente falando até um pouco além do Jung, né? Aquele psicanalista, né? Que foi discípulo de Freud, depois ele rompe, ele fala muito sobre o inconsciente coletivo, né? E eu acho que quando você faz essa busca assim por retirada de nomes de figuras comprometidas historicamente, você busca uma reparação histórica, de certo modo, você está buscando ali, é uma luta pelas mentalidades, né, da época. Sim, totalmente, né? Colocar novos heróis é o que eu acabo querendo fazer na ficção científica e na fantasia, colocar novas figuras de poder na mente de uma sociedade ajuda ela a entender novos símbolos e novas ferramentas para lidar com os problemas do mundo real também, tá ligado? Então, acho que isso é muito legal. Quero parabenizar a Real, assim, você e todo mundo está participando disso. Convidar as pessoas que estão nos assistindo aqui, escutando, a participar de alguma maneira. Vou deixar as redes sociais do Thiago aqui
no post, nas postagens de podcast, do YouTube, das redes sociais, para vocês entrarem em contato, fortalecerem a causa, interagir, ou simplesmente trocarem mais ideias, perguntarem mais coisas para ele, porque essa história vai durar bastante, né, Thiago? A gente volta aqui para conversar mais. Não, e é só mais assim, né, te falando uma coisa, que é uma outra ação que eu já estou fazendo também, é a seguinte, aqui no Maranhão, tu já vieste para cá, né? Tu sabe que a população afro aqui é majoritária. E uma busca que eu estou fazendo agora também, judicialmente, colocado no Tribunal de Justiça daqui, já na esteira do que aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e da Bahia, trazer o Machado de Xangô para cá também. Porque legal. A gente fala muito sobre aqui a justiça, né? Aqui tem a Themis, mas a Themis ela é muito aquela questão greco-latina, né? Greco-romana. Mas para a nossa vivência aqui nos trópicos, faz muito sentido o Machado de Xangô. Então, é uma coisa também que eu estou falando aqui com o pessoal de terreiro para ver isso. Isso é muito legal, né, cara? Eu sei que muito o pessoal do judiciário e tal está muito preso a esse imaginário greco-romano e tal, isso. Então seria muito fenomenal a gente realmente revisitar esses símbolos com imaginários que têm mais a ver com a população brasileira. Parabéns, Thiago, obrigado mesmo por trocar essa ideia. E você que está assistindo, siga o Thiago, participe das ações, participe, espalhe o que está acontecendo aí no Maranhão e para todo mundo, que vai ser importante demais, cara. Obrigadão, Thiago.